Ei você, seu nerd de ter tudo cheio de espinha na cara. É, cara, você mesmo. Não finge que eu tô falando com outra pessoa. Antes de tudo, deixa eu só imaginar uma coisinha. Por acaso o Atman, sei lá, Sandman? Sandman. Esses tipos de gibis estão no seu top 10 gibis favoritos? Ai, como assim? Você está dizendo que meu gibizinho cult está no mesmo nível do que esses gibizinhos sem valor social e com uma arte podre? Ai, seu filho da puta! Então, meu caro telespectador usuário de Twitter, você pode até não perceber, mas o seu gosto... Ai, seu chato, eu não vou assistir mesmo. Parte 2. Por que The Walking Dead é bom? Bem, essa é uma pergunta fácil de responder. Mas mesmo assim eu poderia dizer que o gore é muito bem feito, que as cenas de tiro são de tirar o fôlego, que existem situações que vão te deixar cagando nas calças de medo, e que o elenco é carismático, ou então que o gibi é tenso demais. Eu realmente poderia ficar aqui, só nesse feijão com arroz, e chovendo no que já tá molhado. Mas o coração da história não tá só nisso. Na verdade, a coisa vai muito mais além do que o punhado de cenas hollywoodianas. Antes de entrar de cabeça no tema, é muito importante dizer que The Walking Dead não é um produto totalmente original do seu tempo. O que eu quero dizer com isso é que toda a mitologia dos zumbis não é algo que foi inventado de uma hora para outra. Os zumbis como conhecemos hoje, em dia, são quase que exclusivamente por culpa de um carinha simpático chamado George Romero. Ele não foi o criador da concepção de zumbis e nem nada do gênero, mas ele foi o primeiro a popularizar todos os fatores que hoje em dia atribuímos como as características de um morto-vivo. Aquele andar de bêbado, a aparência grotesca, a fome por carne humana e os grunhidos característicos de zumbi foram consagrados por George Romero, que desde 1900 e bolinha cravou um ícone na cultura pop. Voltando aos filmes de George Romero, vale a pena destacar uma característica muito forte e única nas histórias de sua autoria. Por mais que os zumbis estivessem querendo matar os protagonistas, como de costume, né? Essa não era a maior ameaça deles. De uma maneira ou outra, o lado podre da natureza humana acabava se revelando, seja em tirania, egoísmo, maldade, imprudência e capitalismo? Tá aí algo que eu realmente nunca esperaria ver em um filme de zumbi. Mas o George Romero fez a crítica social foda antes dela ser foda. É muito interessante ver que mesmo no fim do mundo, grande parte da população apenas não se preocupou com um apocalipse e se decidiu ir apenas para os shoppings torrar dinheiro em coisas que realmente não valiam a pena. E que o povão, ao invés de se preocupar com a ameaça dos zumbis, simplesmente decidiram aloprar com os monstros, como se eles fossem uma atração de circo, ou então como se eles não fossem de fato uma ameaça. É realmente interessante ver que um carinha lá em 1980 e poucos mostrou algo que realmente acontece muito hoje em dia. Na verdade, a estupidez humana que o George Romero sempre retratou nos filmes dele é algo que sempre existiu, e eu acho que todo mundo sabe que a estupidez humana nunca vai acabar. Porém, a maior crítica do George Romero em relação à sociedade e todas essas temáticas se dirigiam quase que exclusivamente para as instituições em si. O seu objeto de críticas e repúdio estavam nas instituições americanas, que criavam uma população alienada, consumista e tirânica. O segundo filme ilustra isso muito bem, em como o consumismo tornava as pessoas em zumbis, mostrando que, mesmo após a transformação em morto-vivo, certos indivíduos ainda ficavam perambulando pelo shopping e agindo como se estivessem comprando coisas. Para Jorge Romero, o consumismo que emergia nos anos 70 era um veneno para a alma, que transformava o indivíduo num literal zumbi. Agora, o ponto em que The Walking Dead e esses filmes mais se unem estão na visão animalesca que o ser humano toma após o ruir da sociedade. Nessas duas histórias, não é incomum ver que existem milícias armadas, com potencial muito grande de proteção e até mesmo de salvação, mas essas instituições e esses pequenos exércitos falham a partir do momento em que o ser humano toma um caminho da escuridão, além de que o próprio poder dessas instituições estão nas mãos erradas. Eu falei o caminho da escuridão e falei exércitos pequenos porque eu realmente não quero dar spoilers aqui. O criador de The Walking Dead, esse gordinho gente boa chamado Robert Kirkman, disse em uma entrevista que os filmes do George Romero foram uma grande inspiração para sua série de gibis, e posteriormente para a série de TV também. Mas ao contrário do fundador dos zumbis modernos, Robert Kirkman tinha uma visão muito diferente dos subgêneros de apocalipse zumbi, apesar de ter dado certas críticas sociais, que fazem parte da visão de mundo do George Romero. Enquanto o nosso amigo George e o pessoal daquela época davam um foco muito maior para a destruição da sociedade por conta do apocalipse,
como também no próprio ser humano que se corrompeu nesse processo de destruição e perda da sociedade. The Walking Dead e a visão particular do Robert Kirkman decidem ir na contramão quando ela se depara com essa visão de mundo niilista. The Walking Dead sempre foi sobre reconstrução após o desastre. Mesmo com a morte cercando todos os personagens e com coisas horríveis acontecendo cada vez mais e mais, o foco da narrativa não está na miséria/dificuldade que os personagens passam, mas sim no poder de evolução que essas tragédias trazem aos personagens e à narrativa. Quando eu me refiro a poder de evolução, é justamente sobre se reconstruir e seguir em frente. Mesmo que existam personagens e momentos tomados por um total desespero e niilismo, a esperança de dias melhores nunca deixou de estar presente, mesmo quando tudo aparenta estar destruído, ou de fato está destruído. Porém, a história não é só sobre isso. Ela é também sobre ser humano em situações não humanas. Pode até não parecer à primeira vista, mas por incrível que pareça, The Walking Dead tem uma narrativa com uma mensagem cristã de perdão e redenção, que é muito forte, principalmente na série. Esse tipo de visão de mundo, no qual me atrai muito, eu confesso, é algo que não se vê muito no mercado artístico de hoje em dia. Pra falar a verdade, eu quase nunca vejo. Mas isso realmente me encanta, porque mesmo em uma situação horrorosa como em um apocalipse zumbi, ainda assim é possível ver a beleza humana, que às vezes surgem onde você menos espera. E nossa, falando assim desses temas, eu até pareço um coach. Mas seja lá na série ou no gibi, esse é o coração de toda a jornada. Mas se você acha que apesar da mensagem bonita, não existirão momentos de merda, aí sim você se engana. Seja série ou gibi, a obra ainda assim é bem violenta e não recomendada para pessoas de estômago fraco. Porque como qualquer série de zumbi, você vai ver decapitação, desmembramento, seres humanos sendo escrotos, tiroteios e mais uma porrada de outras coisas que são bem violentas. Mas não é nada que você não vê no Datena e companhia. É claro que tudo isso não chega aos pés dos filmes do Jethro, daquela playlist que o Jethro faz no canal dele, né, dos filmes perturbadores. Aliás, vou no canal do Jethro porque o cara é muito bom. Mas ainda assim existem pessoas que não suportam ver violência. Eu compreendo isso. Passando pro bloco final, vamos falar um pouco sobre o que distingue a série dos gibis e qual a melhor opção para você, meu caro telespectador. Tá bem, mas é agora que eu te convenci a ver essa história. Assim eu espero. Você deveria ver a série ou ler o gibi? Isso sinceramente vai de fã para fã. Pessoalmente, eu prefiro 1000 vezes mais a série do que o gibi. Por mais que a narrativa da HQ seja muito bem estruturada e muito bem feita a partir do ponto de vista literário, eu prefiro muito mais a série. O gibi é muito mais direto ao ponto, e até cru na maior parte do tempo. Essa visão de mundo crua se reflete muito bem no traço do gibi, que sinceramente não é um desenho tão agradável aos olhos. O cara que desenha os gibis se chama Charles Aguilar, e mesmo que o traço dele, que foi escolhido, seja feio quando comparamos com outros gibis, ainda assim existe um motivo para a escolha do seu traço feio. Vale lembrar que tem muitas aspas nesse feio. A arte suja e feia caiu como uma luva na mão do gibi, pois em uma história sobre zumbis e maldade humana, combina muito mais com o elemento artístico desses do que com uma arte toda coloridinha ou bonitinha. As próprias cores da HQ, ou melhor, a falta delas, acaba se revelando como uma escolha temática muito mais frutífera do que se os autores tivessem optado por um estilo mais cartunesco, propriamente dito. Eu nem consigo imaginar como que uma história de zumbis ficaria se os personagens fossem bombados que nem um Batman e os cenários fossem todos coloridinhos. Isso simplesmente ficaria fora do objetivo da história, além de esteticamente feio. Além da arte climática, extremamente bem feita, os painéis dos quadrinhos são muito bem feitos e transmitem uma sensação de movimento e principalmente tensão nas horas onde algum tiroteio ou perseguição está acontecendo. Não sei se você aí do outro lado da tela curte ler gibis, mas se você realmente curte, eu creio que você deva saber o quão importante é essa sensação de movimento que o gibi precisa ter. Indo para outro ponto de divergência com a série, o gibi é 1000 vezes mais tenso e violento do que a série de TV. Cara, se o pessoal da Fox fosse adaptar o gibi ao pé da letra para a TV, seria capaz dos direitos humanos boicotarem a Fox e abrir um monte de processo contra eles. É, claro, né porra, eu exagerei um pouco, mas vocês entenderam
sobre aonde eu quis chegar. A adaptação para as telas já é violenta. Imagine então a história original. Ela põe a série no chinelo em questão de violência. Por fim, o último bônus para HQ, na minha humilde opinião, vale lembrar, está no fato de que a história é bem mais realista. Nos gibis, os personagens enlouquecem bem mais rápido, e não tem toda aquela putaria que tem na série, de do nada o pessoal achar bazucas e granada no meio da rua. Esse realismo também se reflete muito bem nos personagens e nos vilões que vão aparecendo no decorrer da jornada. Os diálogos e monólogos são coisa de outro mundo, e tão bem feitos que até um psicólogo poderia ler e jurar que foi um paciente dele que escreveu. Eu sei que essa não é a melhor comparação do mundo, mas é claro, o nível de detalhe da narrativa e as características psicológicas dessa HQ deixariam Machado de Assis e Dostoiévski boca abertos. Eu me sinto até mal de não poder falar sobre esses momentos, mas eu realmente não quero dar spoilers por aqui. Quanto à série em si, eu prefiro ela por um monte de outros motivos, mas antes de falar sobre eles, eu preciso dizer que apesar da história da série e da HQ serem praticamente as mesmas, ainda assim elas são muito diferentes umas das outras. A principal diferença mesmo está na vibe e na maneira de lidar com os temas. Como eu disse, a HQ é 1000 vezes mais violenta, e já a série, por um motivo de restrição de idade e tal, ainda assim tem bastante gore e essas temáticas, mas não vai ter nenhuma cena de tortura ou coisa pior como tem no gibi. Na série, esses momentos com cenas pesadas realmente existem, mas não é nada explícito. É tudo sugerido, seja por diálogo, cenário, música e até mesmo por sugestões que vai sendo deixada ao decorrer da narrativa. E caramba, na minha opinião, cara, isso fica muito melhor do que no gibi. É legal porque a série não vai subestimar sua capacidade de saber o que está acontecendo. E só porque ela é menos direta em comparação ao gibi, não significa que ela é mais leve ou idiota, como muitos pensam. O segundo fato está no fato de que a série tem um olhar muito mais humano sobre tudo o que acontece. Justamente porque há mais tempo para abordar um assunto, e ao contrário de um texto, tem como se incluir uma trilha sonora para deixar tudo muito mais emocional. Sem contar o fato de que a própria atuação dos atores é algo que põe The Walking Dead à frente de muitas outras séries, que realmente não tem bons atores. Para finalizar, os personagens da série do gibi são bem diferentes na maior parte do tempo. Eles parecem ser até versões alternativas de outro universo, de tão diferentes de certa forma. O mesmo vale até para os protagonistas. E, novamente, como a série tem muito mais tempo e recursos, ao contrário de gibi que só tem 20 páginas, a série de TV consegue se aprofundar muito mais do que a HQ, os personagens e até mesmo na construção de mundo. Não só a série em si, vale lembrar, mas como também todos os spin-offs que saíram até agora fazem parte de um universo bem diferente do original, que são das histórias em quadrinhos. No geral é isso. Seja história em quadrinhos ou a série de TV, é muito bom ver as duas, pois uma complementa a outra. Apesar da minha preferência pela série, eu devo admitir que o gibi é a base de tudo que a gente teve até agora sobre The Walking Dead, e que mesmo ele sendo um pouco mais chato de acompanhar, ele ainda assim pode ser considerado a versão definitiva dos zumbis no século XXI. Parte 4. Conclusão. Enfim, meus nobres, chegamos ao fim. Eu espero que eu tenha te convencido com sucesso. Por mais que The Walking Dead tenha se tornado uma série não tão legal nos últimos tempos, ainda assim vale muito a pena vê-la. Fiz esse vídeo com muito carinho e devo admitir que ele deu um trabalho do caralho. Mas foi muito divertido chegar até aqui. Fiquem atentos porque esse não vai ser o único vídeo de The Walking Dead que eu vou fazer. E até a próxima. Falou!